O tema dessa semana aqui no Escola Bíblica é a Igreja de Deus e hoje a gente vai estudar as características do povo de Deus no livro do Apocalipse. Continue respondendo para a gente, Deus tem uma igreja? Será que Deus tem uma igreja aqui na Terra? E hoje a gente vai conhecer pelo menos as 6 principais características do povo de Deus antes da volta de Jesus. Não saia daí, estou aguardando você, convide seus amigos para assistir esse programa, é muito importante. A gente só está começando mais um Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. E a gente começa mais um programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos ao vivo junto com você, 8h30 da noite. Seja muito bem-vindo. O tema dessa semana é um tema chamativo. Aliás, eu estava pensando um pouquinho hoje, se você perdeu os programas anteriores, eles estão na internet. E você deveria ter perdido, se perdeu até hoje, porque de hoje em diante, as próximas semanas, os próximos temas serão cada vez mais proféticos, mais profundos, temas de decisão também, tá? Para que a gente tome algumas decisões e pelo menos interiorize na nossa vida aí algumas coisas muito importantes que a Bíblia vai ensinar para a gente. Nós estamos estudando aqui no Escola Bíblica o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro que muitas pessoas têm como um receio de abrir a palavra de Deus, tem acreditando que ele realmente não traz nenhuma revelação, ele traz medo, ansiedade, desespero. Existem pessoas que têm medo desse livro, mas eu faço questão de dizer para você que nós estamos aqui pela graça de Deus, mais uma vez, conhecendo as verdades desse livro. E eu quero fazer questão de oferecer para você o nosso guia de estudos aqui, Apocalipse e Revelações de Esperança. Esse é um material extraordinário e a gente tem feito questão de dizer para você o seguinte, se você quiser receber na sua casa esse material, entre em contato com a gente. Por que eu estou fazendo questão de divulgar hoje? Porque nós vamos estudar os temas desse guia de estudos. E é muito mais interessante você ter a oportunidade de entrar em contato com a gente aqui e estudar com o material na sua mão, né? Não somente acompanhar, você pode fazer suas anotações, você pode marcar, você pode colocar suas dúvidas também. Aliás, algumas pessoas já estão enviando para a gente também quais são as dúvidas sobre esse tema. Então não deixe de entrar em contato com a gente. Você viu aí na tela o nosso WhatsApp? É só você mandar uma mensagem para esse WhatsApp e vai chegar para você um link. Você preenche os dados ali e vai chegar na sua casa esse material de graça, gratuito para você, tá bom? Você prefere ligar para a gente? Está assistindo agora a reprise, 12h30? Então, liga para a gente porque tem uma equipe aguardando você. Insista aí, dê ocupado, liga de novo até o final do programa. Nós estamos aguardando você. É o 12 21 27 31 21. Se você está assistindo à noite, por enquanto é pelo WhatsApp, em breve você vai poder ligar para a gente também pedindo, tenho certeza disso, tá? Nós estamos lembrando você que muitas pessoas têm participado e nós fizemos uma postagem aqui, a produção da Novo Tempo, e postou no Instagram da Novo Tempo a seguinte pergunta: Deus tem uma igreja verdadeira? Deus tem uma igreja verdadeira? Você acha que Deus tem ou não? Olha o que as pessoas responderam aqui. Por exemplo, o Inácio diz assim, não, nós somos a igreja de Deus. E outro respondeu, né, o Juscelio, eu sinto saudades dessa igreja. A Williana diz assim, existe o amor é a igreja de Deus. A Maria Rosa, sim, pena que tem líderes falsos. Olha só, interessante, hein? Cada um dando a sua opinião aí. A Késia dizendo amém, o José Aguiar dizendo aquela que submete à vontade de Deus, de Romanos 8:9. E aqui também várias outras pessoas escrevendo. Você também pode entrar em contato com as nossas redes sociais. Nós postamos no nosso Instagram também, que é o @Escola Bíblica Novo Tempo. E o nosso Facebook está transmitindo o programa agora, você pode comentar aí embaixo. Eu vou fazer questão de comentar ao longo do programa aqui. E você acha que Deus tem uma igreja verdadeira? Você acha que Deus realmente tem um povo, tem uma característica?
Eu estava acompanhando aqui, é muito difícil a gente, de alguma maneira, alcançar profundamente a mente de cada pessoa, a forma de entender, né? Eu sei que você que está em casa pode pensar assim, olha, o importante é o amor. É isso que você pensa? Eu sei que tem gente que está em casa aí pensando o seguinte, olha, tem que guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Outros dizem assim, olha, não importa, o importante é eu estar com Deus, eu não preciso de frequentar igreja nenhuma. O importante é eu buscar a Deus todos os dias. Então vamos tentar entender o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Essa semana é uma semana muito específica para isso. Deixa eu aproveitar e lembrar você, semana que vem a gente vai estudar sobre os profetas de Deus. Deus ainda usa profetas hoje? Tem gente que diz assim, eu vou profetizar para você. Semana que vem, esse é o nosso tema. Mas a gente vai orar agora, vamos abrir nosso coração mais uma vez e vamos na terceira parte do estudo dessa semana sobre a Igreja de Deus. Obrigado, bom Deus, por mais esse dia, pelo privilégio de estarmos em contato contigo. E a cada estudo nós estamos aprendendo um pouco mais as tuas verdades e a tua vontade. Nos ajude a praticarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você hoje. Eu quero começar com esse convite. Associe você ou não, mas você pode entrar num site e visitar uma igreja. Você pode visitar uma das igrejas adventistas aqui no Brasil através do site encontreumaigreja.com.br. E lá tem um link nesse site, você está vendo aí o GC, né? É esse site mesmo, encontreumaigreja.com.br, e você pode colocar o seu endereço ali. E vão aparecer as igrejas mais próximas da sua casa. Então faça uma visita para a gente, esse é um convite meu, do pastor Fábio para você, aqui do programa Escola Bíblica, da Novo Tempo, seja muito bem-vindo. Mas nós vamos então entender se existe. Ontem eu comecei justamente falando sobre isso, né? Muita gente vai dizer assim, o pastor Fábio, claro que vai dizer que existe uma igreja verdadeira, a igreja adventista, mas ontem mesmo eu mencionei que num dos escritos oficiais da igreja do ano de 2000, diz assim que Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas e Ele usa pinceladas de verdades em cada local para converter corações. Mas uma coisa é verdade, nós temos que entender que Deus espera de nós cada vez mais conhecermos a verdade e a vontade dEle. Por isso que a gente está estudando aqui. Então vamos estudar e vamos entender um pouco mais. Ontem nós falamos sobre a mulher grávida de Apocalipse 12, que representa a igreja de Deus. Você está vendo a imagem, ela grávida, vestida de sol, sobre a lua. E nós vemos enfrentando essa mulher que representa a igreja, já mencionamos isso, não vamos entrar em detalhes, um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. E nós mencionamos que esse dragão, e a gente deu algumas informações aqui, representam as nações que enfrentaram o povo de Deus ao longo da história, o Egito, a Assíria, Babilônia, os Medo-Pérsias, a Grécia, Roma política e Roma religiosa, ok? Nós mencionamos, são as 7 cabeças desse dragão. Nós vamos à pergunta número 5 do estudo. Se você está acompanhando com a gente no estudo, capítulo 14, a pergunta de número 5 sobre a igreja de Deus. E a pergunta é essa: o que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Ou seja, Satanás está perseguindo a igreja, perseguiu ao longo da história, perseguirá até o último dia. E o que aconteceu com a igreja? Resposta se encontra em Apocalipse 12, verso 6. Lê com muita atenção e com muito carinho. E a mulher, e nós já mencionamos que mulher é a igreja, e a igreja, fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós já estudamos sobre os 1260 dias, e a gente vai dar uma rápida pincelada, mas antes, eu queria que você acompanhasse isso aqui, olha. A mulher, segundo Coríntios 11, verso 2, diz assim que a mulher não é Maria, mas sim a igreja. Um exemplo é a igreja de Corinto. O texto é de 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso por vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido,
a saber, a Cristo. Então, a mulher representa a igreja, não Maria, nesse contexto do livro do Apocalipse. E nós vamos, então, a essa informação sobre os 1260 dias. Apenas uma rápida pincelada, pesquise os programas anteriores que você vai, mais uma vez, relembrar acerca dessa data, desse período aí também. A mulher perseguida por 1260 dias, que profeticamente representa 1260 anos, ela vem do ano 538 a 1798. Nós já mencionamos o quê? Que esse foi um período de extrema perseguição ao povo de Deus. Um período em que Roma e várias nações começaram a jogar por terra a palavra de Deus, e aí, a partir daí, nesse mesmo período, surgiram os mártires, a igreja de Deus foi deixada de lado, a verdade de Deus, ninguém podia ter acesso à Bíblia. Nós já mencionamos historicamente todas essas informações. Até 1798. Então nós entendemos que por um período de 1260 anos, a igreja de Deus, o povo de Deus, e quando a gente fala sobre igreja de Deus, a gente tem que lembrar que a igreja de Deus, nesse contexto de Apocalipse, representa o povo que vive a verdade das Escrituras, a verdade bíblica. Ele sofreu por 1260 anos e ele teve que sofrer perseguições, deixado de lado como se estivesse vivendo num deserto árido espiritual. Ele quem? Quem é? A igreja. O povo de Deus, sofrendo a perseguição do dragão. E nós vamos em frente aqui. Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Ontem nós mencionamos que hoje a gente vai fazer questão de dizer para você, através do estudo da Bíblia, quais são as características da igreja de Deus. Eu sei que existem pessoas que estão dizendo o seguinte, olha, a principal característica é o amor. E é verdade. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu queria começar com uma característica que não vai ser mencionada aqui. Mas sem essa característica, nenhuma dessas outras vale. Alguém mencionou agora há pouco aqui que a igreja de Deus é o amor. E é verdade. A palavra de Deus diz assim que como é que as pessoas conhecerão se você e eu somos discípulos de Deus? Se amarmos uns aos outros. De nada adianta a gente ficar nas questões técnicas, nas questões de lei, de observâncias, de mandamentos, se nós não amarmos uns aos outros. A essência de tudo é o amor de Deus. E eu queria que você acompanhasse as características do povo de Deus à luz do amor. Porque não adianta nada nós fazermos coisas se nós não formos de verdade de acordo com o caráter de Deus, se nós não amarmos, se nós não vivermos de acordo com o amor, com o caráter de Deus. É rapidinho, a gente vai para um rápido intervalo. Eu quero ouvir mais algumas opiniões aqui. Já chegou uma pergunta também hoje no programa e a gente vai começar com a primeira característica mencionada no livro do Apocalipse da Igreja de Deus nos últimos dias da história. Até já! De volta aqui no Escola Bíblica, e é interessante que a gente tem estudado aqui há 14 semanas e os assuntos se completam, eles se fundem um ao outro e a gente vai entendendo cada vez mais os ensinos aqui. Nós começamos a falar sobre o grande conflito, sobre a vitória de Jesus na cruz, sobre a batalha que existe na vida do ser humano, sobre as igrejas ao longo da história que estão sendo perseguidas, e tudo isso a gente vai percebendo e tem uma relação muito forte com a gente. Você pode entrar no nosso YouTube e acompanhar também cada um desses relatos, desses estudos aí também. Vamos fazer o seguinte, 30 segundinhos para você aproveitar e mandar um WhatsApp para alguém dizendo assim, olha, agora no estudo vai mencionar as principais características da Igreja de Deus. Mas antes, enquanto você manda, a Riane diz assim, pastor, eu estou acompanhando, está sendo muito bom acompanhar o programa, a Pracidinha Fátima, aqui no Instagram, né? Ela diz, vejo o programa sempre, gosto muito, aprendo, super indico, excelente, obrigado a Novo Tempo.
Aqui também o Adorivaldo dizendo o seguinte, que gosta muito do programa. E eu quero alguns comentários sobre a igreja aqui. Algumas pessoas estão dizendo qual a visão delas, se existe uma igreja de Deus ou não. E quem comentou aqui diz o seguinte, vamos ver aqui a Gatonali, ou Gato Nali, dizendo assim, pastor, mas pode uma pessoa que frequenta uma igreja e pertence à igreja de Deus, sem pertencer à igreja de Deus, ser salva porque ela é boa e faz coisas boas? Daqui a pouquinho a gente pode comentar isso, tá? Nós vamos comentar daqui a pouquinho então. Mas vamos aqui a pergunta número 6 do nosso guia de estudos, que é: quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Apocalipse 14, verso 6, menciona a primeira característica, anota aí, guarda no seu coração. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Nós já mencionamos esse texto em alguns momentos e algumas outras aplicações bíblicas aí. Vi um anjo voar pelo meio do céu, tinha o evangelho eterno para proclamar aos que se habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. A primeira característica mencionada aqui, você vê na tela, evangelho eterno. Lembra que eu comentei um tempo atrás que hoje existem muitas igrejas, muitas denominações que têm pregado um evangelho que não é o evangelho bíblico? Então, primeiro ponto, pode anotar aí no seu coração, também no guia de estudos também. A primeira característica é pregar um evangelho puro, o evangelho eterno. Não um evangelho de um líder que quer dinheiro para si. Não um evangelho de alguém que tem interesses pessoais ou que joga na Bíblia a sua impressão do que ele acredita ser a verdade, mas que busca na verdade da Bíblia algo para si. Primeira característica, essa pessoa, essa igreja prega o evangelho eterno. E quando a gente está falando de igreja aqui, a igreja que será perseguida pelo dragão, está sendo perseguida. Hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos o seguinte, que existe um povo hoje que prega a palavra de Deus e o inimigo está irado contra esse povo. Prega a verdade eterna. Segunda característica, a gente vai voltar no próprio texto que nós lemos aqui, Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, que é a primeira característica, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. Nós mencionamos aqui que, segundo um último dado apontado, inclusive no nosso guia de estudos essa semana, 47 mil denominações cristãs no mundo. O Brasil, a cada dia, tem uma nova placa de igreja. Muita gente sincera, muitos líderes sinceros, mas muitos líderes oportunistas. E aqui eu quero abrir o meu coração com você. Quando a gente vê algumas pessoas abrindo igrejas, e aí eu digo o seguinte, de coração, com o coração aberto e sabendo que existem pessoas sinceras em todos os lugares. Infelizmente, muitas vezes isso dá margem, combustível para os céticos, dizendo, olha, mais uma igrejinha, ali, ó, mais um pastor querendo ganhar dinheiro. Não é isso que as pessoas pensam? Não é isso que aquele filho seu, que não acredita em Deus, fala? Olha, ó o ópio da humanidade. Mais uma igreja para enganar, palavras deles, para enganar mais um trouxa. Nós vamos voltar então. A característica da igreja de Deus, a segunda característica, é que ela vai pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Não é uma igreja, ela prega em todo mundo. Não é uma igreja que ela prega somente no bairro. Não é uma igreja que tem apenas uma placa num bairro ou numa cidade ou numa grande ou pequena cidade. O povo de Deus prega uma verdade eterna, profunda, pura em todo o mundo. Então a gente já começa, tente analisar, tente eliminar possibilidades aí. Poxa, então, se o evangelho que determinada denominação prega não tem nada a ver com a Bíblia, não é essa denominação. Bom, se determinada denominação até prega, mas ela está pregando somente para a região dela e não tem uma pregação
para a África, para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, essa não é uma mensagem do povo verdadeiro. Nós vamos a mais uma característica aqui, a terceira característica. Apocalipse 14, verso 7. Diz assim, Apocalipse 14, verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Terceira característica do povo de Deus, da igreja de Deus nos últimos dias. Primeiro, está lembrado? Evangelho eterno. Segunda característica, ela prega em todo mundo. E a terceira, ela vai falar e pregar sobre o juízo de Deus. O que a gente percebe hoje é que grande parte das igrejas, e aqui eu não estou citando o nome de nenhuma, com muito respeito, mas grande parte das igrejas hoje prega o agora. Dá agora que Deus vai te dar agora. Deus vai solucionar o seu problema agora. O importante é você buscar Deus agora e Ele vai solucionar. Mas o que a Bíblia diz é que o povo de Deus nos últimos dias, ele pregará o juízo de Deus, que chegará um momento. Você já percebeu como grande parte das igrejas hoje não fala mais sobre a volta de Jesus? Porque não é interessante falar sobre a volta de Jesus. Porque a gente joga lá para frente algo que muitos líderes esperam que seja resolvido hoje. Finanças e outras coisas mais. Existe um juízo que virá muito em breve. E uma das características, a terceira característica, é que o povo de Deus vai pregar sobre isso. A quarta característica, para a gente acompanhar, no mesmo texto que nós lemos aqui, tá? Quero ler para você mais uma vez Apocalipse 14, verso 7. Diz assim, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7 diz assim que a igreja de Deus, o povo de Deus, prega sobre um Deus criador. Pesquise com calma em fontes seguras, nesse estudo que a gente está tendo aqui. E você vai perceber que a maior denominação cristã do mundo repensou os seus ensinos dizendo que Deus, ao mesmo tempo que Ele criou o ser humano, Ele partiu de um processo de evolução. Você já ouviu falar disso? Que a maior denominação cristã do mundo, ela diz que ao mesmo tempo que existe um Deus criador, existe uma evolução. O povo de Deus, a igreja de Deus diz assim, existe um Deus criador, não existe evolução, não existe nada além de um Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Essas são as primeiras 4 características. Amanhã eu quero apresentar mais 2 características para você. Eu não quero deixar de responder a pergunta aqui da Gatonali, dizendo assim, que o fato de eu fazer as coisas boas sem pertencer a uma placa de igreja já não garante a minha salvação. Eu diria o seguinte, é uma resposta até rápida, não quero me aprofundar biblicamente, mas a igreja instituição, a gente está falando agora de igreja povo, né? Mas a igreja instituição, a igreja placa, ela nos ajuda a nos fortalecermos na fé. É muito difícil alguém lutar sozinho, sem a ajuda de um amigo, sem a ajuda de um conselheiro, de um companheiro. É possível nós aceitarmos a Jesus, mas a Bíblia diz assim que nos últimos dias Deus faz um convite para que as pessoas entrem em contato com o povo e façam parte do povo de Deus. A gente vai estudar amanhã, eu quero mencionar um texto que fala sobre isso para você. O desafio de hoje é esse. Infelizmente não deu tempo da gente responder uma pergunta que chegou aqui, mas o desafio eu deixo para você. Avalie se as características de Cristo estão presentes na sua vida e na sua igreja. Será que essas 4 características mencionadas aqui, elas fazem parte do lugar onde você frequenta? Ou de repente você não tem frequentado nenhum lugar? E eu quero dizer uma coisa que amanhã eu vou fazer questão de reforçar nesse estudo nosso. Se você chegar para Deus, preste atenção nisso, isso é muito importante. Se você disser, Deus me mostre qual é o teu povo,
Deus vai te mostrar. Ok? Deus tem interesse em te mostrar. Que Deus te abençoe. Tenha um sorriso no seu rosto, porque Deus ama você e Deus tem ensinado a mim e a você a cada dia, porque Ele tem grandes planos para cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo de hoje. Obrigado porque nós lemos na Tua Palavra as principais características do povo remanescente, do Teu povo, da Tua igreja nos últimos dias. Eu coloco cada telespectador em Tuas mãos, de repente tomando suas decisões, analisando, estudando, se aprofundando. Dê sabedoria a todos nós e nos aproxime de Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.